Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Que o Espírito de Deus te conduza, te leve ao entendimento e à compreensão da palavra que estaremos ministrando. O nosso tema é casamento, o pacto matrimonial. Queridos, eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu estou pastoreando a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério tem trabalhado com libertação em alto nível, em profundidade, como também restauração da personalidade, áreas da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, nosso tema é um tema muito precioso. Eu estarei falando sobre casamento, que é um pacto matrimonial. Tem um texto aqui em Marcos capítulo 10, versículo 7 até o versículo 9, que iremos utilizar como texto base para esta ministração. Amados, a família é o núcleo básico da sociedade e é no casamento que se origina e se fundamenta a família. Marcos capítulo 10, versículos 7 ao 9, está escrito: Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos aqui ver algumas considerações elementares que surgem desta lei. O casamento ele é monogâmico. Surge da união entre um homem e uma mulher, e os dois se tornam um. O que seria monogâmico? É um adjetivo que descreve um indivíduo ou um relacionamento onde há apenas um parceiro sexual. Segundo, o casamento é uma união total. Os cônjuges se tornam uma só carne. Isto inclui todos os aspectos da vida do homem e da mulher: unidade física, sexual, afetiva, espiritual e etc. Agora, eu tenho alguns pontos para que nós venhamos ponderar. Primeiro, o casamento foi instituído por Deus. Então, queridos, não foi instituído por nenhuma lei humana, nem idealizado por alguma civilização. O matrimônio antecede a toda cultura, tradição, povo ou nação. É uma instituição divina. Portanto, é Deus quem determina as leis e princípios que o regem. O casamento não é uma sociedade entre duas partes, onde cada parte impõe as suas condições. E por ser uma instituição divina, é Deus quem estabelece as condições. Nunca o homem nem a mulher, nem os dois de comum acordo, nem as leis de uma nação podem determinar estas condições. Todo aquele que se casa deve aceitar as condições estabelecidas por Deus para o matrimônio. Como Deus é amor e infinitamente sábio, as leis e condições que Ele estabeleceu para o casamento são para o nosso bem perante toda a humanidade. Agora, segundo ponto muito importante: 3 elementos determinantes do casamento. Primeiro, o pacto mútuo, que seria um acordo consensual entre as partes para terminar um contrato. Segundo, testemunho diante da sociedade. É uma fonte constante de confiança, um companheiro verdadeiro e fiel nos bons e maus momentos. E terceiro, união sexual. União sexual refere-se ao envolvimento íntimo do corpo com o outro. Pode ser um ato de entrega
e doação mútua no casamento, uma das vertentes do amor conjugal, ou a consumação de uma aliança perante Deus. Vamos aqui nos aprofundar mais sobre esses 3 elementos determinantes do casamento. Então vamos lá. Primeiro, pacto mútuo. O casamento é um pacto celebrado entre um homem e uma mulher diante de Deus. Malaquias capítulo 2, versículo de número 14, diz assim: Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedestes deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, queridos, o pacto é uma aliança. São 2 vontades que se comprometem formal e solenemente a ser marido e mulher. Este pacto é firmado basicamente pela palavra ao fazer votos matrimoniais. Agora, segundo elemento que determina o casamento é o testemunho diante da sociedade. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, é o que está escrito. Como o casamento é um estado civil, o pacto deve ser celebrado diante da sociedade. Parentes, amigos e conhecidos têm que ser informados que esse homem se casará com essa mulher em determinada data e que a partir dali os 2 estarão unidos no honroso estado de casados. O propósito dos convites é justamente fazer público e notório o casamento. O pacto não pode ser feito em segredo. Agora, o terceiro elemento determinante do casamento, que é a união sexual. Diz assim o texto: e serão uma só carne. O que sela definitivamente dá legitimidade ao casamento é a união sexual dos que fazem o pacto. Agora, amados, o pacto diante da sociedade tem de ser anterior à união física. Primeiro deixará o homem seu pai e sua mãe, e depois se unirá à sua mulher. As relações sexuais antes do casamento são fornicação e são pecados diante de Deus. Agora, um terceiro ponto muito poderoso é o fundamento do matrimônio. O fundamento do matrimônio não é o amor sentimental e nem somente o desejo sexual, mas o compromisso da vontade, selado com um pacto, uma aliança. Vamos aqui entender melhor, dentro desse tema, dessa importância do fundamento do matrimônio. Primeiro, o amor. Em nossos dias, existe um conceito errado, muito generalizado, de que o amor sentimental constitui a base do casamento. Isso se deve ao romantismo dos últimos séculos e ao erotismo de nossos dias. Certamente o amor é um ingrediente importante dentro do casamento, mas não é a base de sua subsistência. O namoro pode conduzir 2 pessoas ao casamento, mas este não pode ser fundamentado em mera atração natural e sexual. Deus não poderia estabelecer algo tão importante como o casamento, sobre bases tão estáveis como os sentimentos e o sexo. Agora, diversas razões podem modificar nossos sentimentos, como dificuldades na convivência, maus tratos, falhas de caráter em nós ou nos outros, o aparecimento de alguém mais interessante e etc. Depois de algum tempo, amados, muitos casais chegam à triste conclusão: não nos amamos mais. Será que faz sentido permanecermos casados? Então, na verdade, muito do que se chama amor é egoísmo disfarçado. O amor erótico ou romântico
busca a própria satisfação ou gratificação. É direcionado para si mesmo, de modo consciente ou inconsciente, busca o prazer, a satisfação ou benefício que pode obter através do outro. Por isso, é pobre e insuficiente como base para o matrimônio. Este ponto de vista errado faz com que, em nosso adiantado século XXI, muitos casamentos desmoronam por falta de fundamento. Agora, segundo ponto importante aqui dentro da visão do fundamento do matrimônio é que a vontade comprometida. Deus nos fez para sermos responsáveis. Nos deu uma vontade e capacidade de tomar decisões. Quando o homem e uma mulher se casam, faz um pacto mútuo, empenhando sua palavra, comprometem a sua vontade em viver unidos pelo casamento, até que a morte os separe. Deus os faz responsáveis por sua decisão. Temos aqui 3 referências bíblicas em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 até o versículo 5, Malaquias, capítulo 2, versículo 14, Mateus, capítulo 5, versículo 37. Eu peguei aqui Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, para discorrer para você, que diz: quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Só lembrando a você que o casamento é um voto. Nem sempre podemos controlar nossos sentimentos, mas a vontade sim. No decorrer dos anos, o casamento passa por períodos em que os sentimentos flutuam, mas pode se manter firme, se sustentando com lealdade pelo pacto feito no casamento. Amados, Cristo é nosso Senhor e nossa vontade está sujeita à sua. Desse modo, mesmo quando passamos por momentos difíceis, a união matrimonial nunca estará em perigo. Agora, terceiro ponto importante sobre o fundamento do matrimônio. O casamento é o que sustenta e dá estabilidade ao amor. Vamos ver aqui 2 estruturas dentro do casamento. Primeiro, a estrutura estável, que começa com o casamento, amor e sentimento. Agora, uma estrutura firme em um relacionamento é composta por amor, casamento, vontade comprometida. Dietrich Bonhoeffer escreveu a sua sobrinha por ocasião do seu casamento. Abre aspas, não é o vosso amor que sustenta o casamento, mas de agora em diante é o casamento que sustenta o vosso amor. Fecha aspas. Quando, queridos, o fundamento que sustenta o matrimônio é a vontade comprometida, a união se torna firme e sólida. Dentro desse limite, o verdadeiro amor aflora, cresce e se torna estável. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Tito, capítulo 2, versículo 4. A fim de que ensine as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos. Então, Deus não diz que os cônjuges devem permanecer unidos no casamento se é que se amam, mas que devem se amar se estão unidos pelo casamento. Desse modo, o amor está garantido e permanece. Amados, o verdadeiro amor, que deriva do termo grego ágape, é pensar no bem do outro, querer fazê-lo feliz, negar-se a si mesmo, dar, oferecer-se, suportar, perdoar.
Esse tipo de amor, longe de anular o amor sentimental ou romântico, santifica-o, estabelece e faz com que ele dure. Olha o que diz Cantares capítulo 4, versículo de número 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Agora, quarto ponto importante dentro do casamento. O casamento é um vínculo sagrado e indissolúvel. Primeiro, vamos entender o vínculo matrimonial. Gênesis capítulo 2, do versículo 21 até o versículo 24, tem um texto que diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Mateus capítulo 19, versículo 6 diz: Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 39. A mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, amados, essas passagens mostram com clareza alguns pontos. Primeiro, que o vínculo da unidade matrimonial é fortíssimo. Homem e mulher passam a ser uma só carne. Segundo, que é um vínculo realizado por Deus mesmo. O que Deus ajuntou, por isso é considerado sagrado. Terceiro, que é um vínculo indissolúvel enquanto os dois cônjuges estiverem vivos. Só a morte de um dos dois pode desfazê-lo. E quarto, que nenhum homem ou lei humana está habilitado para desfazer o vínculo matrimonial. Não separe o homem, é o que diz. Qualquer pessoa que o faça deve saber que está se rebelando contra a vontade de Deus. Agora, aqui dentro do casamento, que é um vínculo sagrado indissolúvel, tem um segundo ponto importante: a separação, divórcio e novo casamento. Vamos entender? Primeiro, a separação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 11 diz: Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Deus diz claramente: não há separação. Agora, se for o caso de o cônjuge incrédulo se separar, como está lá em 1 Coríntios 7, versículo 12 ao 15, a opção é ficar só ou se reconciliar. Nunca contrair novo matrimônio. Então vamos lá. Divórcio é o segundo ponto importante. Malaquias capítulo 2, versículo 14 ao 16. Diz assim: Todavia, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedestes deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Então, queridos, Deus nos exige lealdade ao nosso pacto matrimonial.
pois ele não se agrada do divórcio. Agora, terceiro ponto importante, o novo casamento. Marcos capítulo 10, versículo 11 ao 12 diz: ao que lhe respondeu: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, amados, quando alguém se divorcia e se casa novamente, Deus não considera este novo estado como casamento, mas como adultério. Lucas capítulo 16, versículo 18 diz: todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, se um homem solteiro casar com a mulher divorciada, também comete adultério e vice-versa. Agora, amados, o quarto ponto importante aqui sobre o casamento é um vínculo sagrado e indissolúvel é a exceção. Mateus capítulo 19, versículo 9 diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, queridos, a única exceção é por causa de relações sexuais ilícitas, no grego, porneia. Aqui Jesus confirma, desse modo, o ensino de Moisés em Deuteronômio capítulo 24, versículo 4. Quando um homem, ao casar-se, encontra na mulher alguma coisa indecente, somente nesse caso, e por causa da dureza do coração do homem, é permitido o divórcio, com a possibilidade de novo casamento. Juridicamente, isso seria considerado como anulação do casamento. O fato de as leis de um país permitirem o divórcio e novo casamento não modifica em nada a situação dos cristãos, pois nós estamos debaixo do governo de Deus e suas leis permanecem para sempre. Obviamente, esse tema deve ser tratado de maneira mais ampla e também devem ser consideradas as diversas situações e casos, já que aqui estamos apenas lançando bases principais. Eu gostaria de concluir esse tema falando para você o seguinte: quando as ordens pré-estabelecidas de Deus são cumpridas, o casamento cheio de formosura e felicidade chega a ser a realização plena do homem e da mulher. Devemos apreciar a firmeza de Deus ao exigir o cumprimento de suas leis relacionadas ao matrimônio, como uma expressão de seu amor para proteger a família em benefício de todos e da posteridade. Que o Senhor abençoe sua vida. Se você, amado, já está inscrito aqui em nosso canal, eu só tenho a agradecer. Se não, se inscreva, passe a estar conosco. Aqui está o botão logo abaixo, se inscrever. E após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também estamos nas redes sociais. Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, é só colocar @Ministério Pleno ou Ministério Pleno News, ok? Também estamos no TikTok. Lá no TikTok, você vai colocar Ministério Pleno.news e você vai encontrar o TikTok, a nossa página no TikTok, e vai passar a nos acompanhar, ok? Queridos, lembrando, quando as ordens pré-estabelecidas de Deus são cumpridas, o casamento, cheio de formosura e felicidade, chega a ser a realização plena do homem e da mulher. Então, não esqueça aqui, logo abaixo, de fazer o seu comentário, dar o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém para poder ajudar qualquer pessoa ou alguém nesse momento que está passando por uma crise no seu relacionamento. E
Você, amados, tem o poder de evangelizar através dos nossos devocionais. Eu vou ficando por aqui, meus queridos. Um cheiro no coração. Até nosso próximo encontro. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.